Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Nessa série de exposições bíblicas, estarei apresentando de forma simplificada para você os livros da Bíblia, versículo por versículo. E hoje iniciarei esse estudo pelos versículos do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No vídeo anterior eu trouxe de forma introdutória, mas hoje nós vamos entrar nos versículos de fato. Então, sem enrolação, vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos destacar alguns pontos importantes aqui nesse versículo. No princípio fala de tempo, se refere ao início da criação, antes do tempo tal como o conhecemos. Aqui também é um convite para o leitor adentrar na história. O princípio se refere a todo evento criado, isto é, os 6 dias da criação. A gente vai ver isso conforme a gente vai caminhando nos versículos. A palavra Deus, por sua vez, é uma palavra hebraica que significa Elohim, que sugere o termo Deus Todo-Poderoso. No capítulo 1 de Gênesis, o Deus Criador é chamado 32 vezes de Elohim. A forma do hebraico aqui está no plural para sinalizar de fato essa majestade de Deus, pois Deus é sem início, Deus é sem geração, sem oposição ou limitação de poder. A palavra criou indica que Deus fez todas as coisas do nada, por seu próprio poder. O verbo bara é para uma criação nova, inédita. Pode expressar também uma criação a partir do nada. Outro ponto é que a matéria não é eterna, como pensavam os antigos gregos, e o universo não surgiu de forma espontânea. A Terra, ela perdura em parte porque foi trazida à existência por meio da sabedoria de Deus, que requer a sua justiça, a sua equidade. E por causa da generosidade de Deus, a macieira não produz apenas a maçã, mas milhares, assim como o grão de trigo se multiplica inúmeras vezes. Lá em João 1,3 vai dizer o seguinte: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O termo aqui, os céus e a terra, falam de espaço e matéria. Céus fala de espaço e terra fala de matéria. E abrange toda a realidade física, né? Seja o universo organizado, visível e o invisível também. Hebreus 1,10 vai dizer: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Deuteronômio 3,24 Ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo e a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Isaías 65,17 vai dizer: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Jeremias 23:24 Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Observe uma curiosidade aqui nesses versos, né? A palavra céu está no plural. Existe um versículo que explica o motivo dessa palavra céu aparecer no plural, sugerindo vários níveis ou dimensões desse local. Quando nós olhamos para o livro do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 4, ele diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Então veja, o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui um esclarecimento para nos ajudar com esses textos, quando o autor aqui de Gênesis, inclusive, se refere aos céus. Ele não fala céu, né?
que esse céu visível. Então, nós temos ideia de 3 céus. O primeiro céu se refere a esse céu visível, então, onde há nuvens e estrelas. O segundo céu, que é associado ao domínio espiritual, onde habita os seres celestiais ou os anjos. E o terceiro céu é considerado a habitação de Deus, onde está o trono de Deus, e como o apóstolo Paulo disse, o paraíso também. Dito isso, temos mais algumas referências que vão colaborar com esse texto que diz respeito a Deus, o seu ato de criar e principalmente aparecendo a palavra céus. Aqui em 1 Crônicas 16, 26, e os demais vai ter essa mesma referência. Olha o que diz, 1 Crônicas 16, 26. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Salmo 102, 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Provérbios 8, 27 vai dizer, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Isaías 40, 22, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Profeta Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Isaías 45, 12, mais uma vez, eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Profeta Jeremias 32, 17 vai dizer, ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Então anote tudo, depois você toma nota. É importantíssimo você observar cada versículo aqui e ver que eles tiveram o cuidado de colocar sempre a palavra céus. Aqui, de fato, indicando que há uma dimensão, como nós falamos aqui, ou seja, 3 dimensões, 3 lugares que a um é nos dado ver, os outros 2 não. A não ser o apóstolo Paulo que esteve lá no terceiro céu. Bem, Gênesis 1, verso 2 vai dizer o seguinte, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, com E maiúsculo, de Deus, pairava sobre as águas. Então a parte A vai dizer o seguinte, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Há um texto semelhante em Jeremias capítulo 4, versículo 23, que vai dizer o seguinte, observei a terra e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Essa expressão, sem forma e vazia, sugere um estado caótico e desordenado da terra, ok? Em hebraico, sem forma é tohut e vazia bohut, indica um vazio que precisa de estrutura e de propósito. Isso aqui representa a condição do mundo antes da intervenção criativa de Deus. Vejamos que a terra estava sem forma e vazia e não se tornou sem forma e vazia. Aqui existe uma confusão e preste bastante atenção aqui. Há uma teoria que a terra ficou sem forma e vazia com a queda de Satanás e seus anjos. Contudo, entretanto, porém, foi Deus quem trouxe à existência esse estado inicial sem forma e vazio, não a queda do mundo angelical, tá? A entrada do pecado não aconteceu no planeta Terra, mas no universo, depois da criação de Adão. Portanto, fica óbvio que Lúcifer caiu depois da criação do homem, não antes. E isso por várias razões, e vamos aqui a alguns fatos, tá? Primeiro, Deus termina o 6º dia da criação dizendo, viu Deus tudo quanto era, e eis que era muito bom. Versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. Deus não poderia ter chamado de muito bom o universo onde o pecado já existia. Segundo ponto, o fato de Deus abençoar o dia 7º, está lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e estabelecer um mandamento relacionado a esse dia, está lá em Êxodo 20,
do versículo 8 ao 11, mostra que no mundo criado por ele não havia nenhum traço de pecado. Tudo que foi criado por ele, por Deus, foi feito perfeito e santo. Está lá em Colossenses 1, versículo 15 ao versículo 17. Terceiro ponto. O jardim do Éden foi criado no dia sexto, não antes. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Confere. Portanto, dizer que Satanás governava o jardim do Éden antes de Adão ser criado não faz sentido, pois o jardim ainda não existia. Quarto ponto. A expulsão de Satanás ocorreu após a ressurreição de Jesus Cristo e não antes. Está lá em João, capítulo 12, versículo 13, e está lá também em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, tá? Depois dá uma olhadinha, anota tudo, para o vídeo e confirma lá, tá bom? A parte B, então, desse versículo. E havia trevas sobre a face do abismo. Trevas. A escuridão simboliza ausência de luz e ordem. Então, trevas é escuridão. E no contexto bíblico, a escuridão é frequentemente associada ao mal e ao caos. Quando você olha em toda a Bíblia, vai haver essa associação. Porém, aqui não há nenhuma espécie de mal, e sim de incompletude. Há alguns que não negam isso. Se havia trevas aqui, é pelo fato de Deus ainda não ter criado a luz. Quando nós olhamos lá em Êxodo 15, 8, vai dizer o seguinte: com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. A face do abismo é terrom, né? Abismo aqui é terrom. E refere-se a um vazio profundo ou águas caóticas, muitas vezes interpretado como um espaço de desordem. Ok? A parte C do verso 2 vai dizer assim: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Espírito de Deus. Essa expressão, ela refere-se à presença ativa e criativa de Deus. O termo Espírito, aqui com E maiúsculo, repito, Ruat, sugere um movimento divino, no qual Deus está prestes a transformar a desordem em ordem. Entende-se que pode ser traduzido também como o vento de Deus ou um vento poderoso. Na recriação após o dilúvio, Deus envia novamente um Ruat, o Espírito, claramente um vento sobre as águas. Está lá em Gênesis 8.1, diz assim: então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento, Ruat, sobre a terra e as águas começaram a baixar. Ok? Agora a outra parte do texto, pairava sobre as águas. A imagem aqui de pairar sugere um cuidado, uma supervisão ou uma preparação. Essa palavra pairar aparece em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, falando da águia que voa sobre a ninhada com voo protetor. Essa expressão também antecipa a ação criativa de Deus, que se seguirá, onde ele trará a luz, forma a criação. Ok? Beleza até aqui? Muito bem, vamos para o verso 3, né? Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então nós temos aqui a ação de Deus. O versículo começa, e disse Deus, mostrando que a criação é realizada através da palavra de Deus. Deus não precisa de ferramentas e processos. Sua simples declaração é suficiente para trazer existência. Ponto final. Aqui nesse capítulo acontece isso 10 vezes. O Salmos 33, verso 8 e 9 vai dizer: tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Esse é o Deus das Escrituras Sagradas. Esse é o único Deus. Então veja o poder dele, de falar e as coisas acontecerem. O termo haja luz
A expressão aqui, haja luz, dando continuidade, é um comando que inicia a criação da luz. Essa frase é significativa, pois ela representa o início da ordem e da separação do caos. A luz aqui simboliza a vida e a presença de Deus, contrastando com a escuridão mencionada no versículo anterior. A palavra de Deus possui poder para trazer aquilo que não existe à existência. Então nós temos que ter isso claro, né? Hebreus 11:3 vai dizer, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis, né? É muito interessante isso aqui. Veja lá em 2 Coríntios 4:6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele emprega a palavra para ilustrar a obra de Deus em recriar os corações que haviam sido obscurecidos pelo pecado. A luz é necessária para tornar visíveis as obras criadoras de Deus e para possibilitar a vida. Muito interessante isso aqui também, né? Essa analogia que o apóstolo Paulo faz. E houve luz. A resposta à ordem de Deus é imediata. E houve luz. Isso reafirma a eficácia da palavra de Deus. Quando ele fala, o que ele ordena sempre vai acontecer. Esse é um tema recorrente na narrativa da criação, onde a palavra de Deus sempre é um instrumento criativo. Muito bem. Gênesis capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que a luz era boa. Uma análise importante. O resultado foi obtido. Deus faz e aprecia o que fez. Isso sugere que a luz cumpre um propósito divino e reflete a natureza ordenada e positiva da criação. A luz aqui, novamente, ela simboliza a vida e bênçãos de todos os tipos. Quando nós olhamos os Salmos de número 27, de Davi, diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmos 49:20, o ser humano revestido de honrarias, mas sem entendimento, ou seja, sem a luz, é como os animais que perecem. Salmos 97:11, a luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. A repetição de que a criação é boa por 7 vezes é uma característica da narrativa de Gênesis, onde cada ato criativo de Deus é avaliado. Muito bem, e vamos para a última parte aqui desse versículo, né? E fez separação entre luz e trevas. Aqui Deus realiza o ato de separação. A luz e as trevas são distintas, e essa distinção é essencial para a ordem do mundo. Desde o primeiro dia da criação, ele estabeleceu o princípio da separação, o que fica evidente quando Deus separa a luz de trevas, o dia da noite, águas sobre o firmamento, bem como a terra das águas. No entanto, aqui especificamente, não possuía nenhum vestígio de forças tenebrosas, né, que se organizassem contra Deus ou o homem. Até mesmo as trevas e o abismo recebem funções benévolas, né, no mundo criado para abençoar e sustentar a vida. Chegamos ao final, né, espero que vocês tenham gostado. Continuaremos o livro de Gênesis no próximo capítulo. Então se inscreva no canal, deixe seu like e se tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários, compartilhe o vídeo se você gostou. Muito obrigado. Vamos lá para o próximo vídeo. Até a próxima.